Vocês viram algumas empresas, não sei se eram nos Estados Unidos, falando sobre, ou no Reino Unido, sobre jornadas de 4 horas de trabalho? Desculpa, de 4 dias, 4 dias da semana. Vocês viram isso? Era no Reino Unido, não era? Não, Reino Unido isso. A gente comentou aqui no Como vocês enxergam isso? Para falar sobre isso de formação, que eu acho interessante. Putz, quer começar? Porque eu talvez tenha uma opinião diferente, não sei. Não, vocês acham que é porque a empresa é boazinha? Não. Eu acho que... Vamos lá. No nível mais competitivo, que é aquela... Existe uma área abençoada de pessoas profissionais muito bem pagos, que cada vez mais estão... Que é o topo ali da cadeia, que esses sim têm o direito de escolha. Então, cada vez mais esses estão escolhendo o trabalho que fazem. Super executivo, aí você tá falando... Tanto que assim, eu acho que essa bolha... Tá saindo, inclusive, do óbvio, acho que chegando em pontos que são mais iguais do que a luta tradicional, que quem tá na base tá ainda lutando. Por exemplo, quanto tempo a mulher não lutou para ter os direitos dela como mãe, como grávida, etc. Então a licença maternidade, por exemplo, foi uma luta por muito tempo para ser conquistada. Nessas empresas, que é o topo do iceberg, tanto licença maternidade quanto paternidade são 6 meses. E não é pela lei que se faz. Então temos 2 divisões. Ela faz como um benefício... É porque as empresas têm que disputar a mão de obra qualificada. Exato, é uma disputa. Exatamente. É isso. É isso. Por que eles conseguem instituir 4 dias por semana? Porque é um setor que é altamente lucrativo, que está em expansão, se expandiu durante a pandemia, que foi a maior crise que a gente teve nos últimos 100 anos. E é um setor que ainda tem que disputar a mão de obra. Então, qual que é a questão? Você acha que isso vai se generalizar? Não vai. Não vai, porque é um setor... Como você falou, abençoado. É um setor que é exceção. A maior parte dos setores que sustentam a humanidade são setores que têm uma quantidade muito grande de exército de reserva. E no caso do Brasil, eu vou até mostrar para vocês. A mão de obra é pouco qualificada. Não é só pouco qualificada, mas muito abundante e muito desemprego que pressiona os salários a descerem. No caso do Brasil, é mais extremo ainda. O Exército Industrial de Reserva, que é esse contingente de pessoas que estão desempregadas e que é o famoso, você não quer trabalhar para mim, tem uma fila aí na porta querendo trabalhar por menos. Isso é o Exército Industrial de Reserva, tá, gente? Essa fila não existe nesse setor. Por isso que as empresas têm que competir pela mão de obra qualificada e mesmo competindo, ela continua sendo lucrativa. É uma coisa muito exclusiva dessa área. No caso do Exército Industrial de Reserva brasileiro, ele é mais extremo. No final da ponta dele, ele gera os casos de escravidão obscenos que a gente tem visto. O cúmulo do cúmulo da aplicação do Exército Industrial de Reserva é a escravidão contemporânea. E é por isso que a gente viu 207 pessoas resgatadas no Rio Grande do Sul, 212 pessoas resgatadas em Goiás, 190 pessoas resgatadas também em Goiás, vários pequenos casos de 4, 5 pessoas resgatadas em vários lugares. Então, isso aqui, claro, por que a gente está vendo tantos casos agora? Eu vi o caso de um cara que foi resgatado pela 4ª vez, 5ª vez... Ele achava que era assim que ele tinha que ver. Não, é que é triste. Eu vi na matéria que ele falou era por precisão. Ele precisava muito. Sim. Ele teve uma filha, tal, aí precisava de grana, aí achou que numa dessas, sei lá, na 3ª, 4ª vez, achou que não ia mais rolar. Você vai olhando, a maior parte dos casos é de indústria agrária, principalmente sucroalcooleira no Brasil. A maior parte das pessoas são negras, o que assim, a escravidão no Brasil ela é uma ferida aberta, ela não é cicatriz. A maior parte vem da região norte e nordeste, a maior parte é da região norte. Quase 1/4 é do Maranhão, pra vocês terem uma ideia. De pessoas escravizadas, resgatadas nos últimos 20 anos. Porque o Brasil só começou a combater a escravidão com um efetivo mesmo depois de 1995, gente. Foi muito tarde, sabe? Apesar de no nosso Código Penal, desde 1940, tá previsto o crime de trabalho análogo à escravidão, submissão a trabalho análogo à escravidão, isso está no Código Penal desde a década de 40, né? Só depois de 95 o Brasil reconheceu que no território nacional existe escravidão e que ela precisa ser combatida. Por que a gente está vendo tantos casos agora? Por 2 razões. Primeiro, porque o desemprego avançou no Brasil e junto com o desemprego gera o Exército Industrial de Reserva e facilita o aliciamento dessas pessoas a irem para esses lugares longe das suas casas, se escravizarem por dívidas, né? Porque se escravizarem parece que ela fez com ela própria, né? Mas serem escravizadas por dívidas, ficarem presas, aceitarem condições de trabalho degradantes por muita necessidade. Isso tem a ver com o desemprego. Mas também tem a ver com o fato de que os aparatos de fiscalização voltaram a funcionar. Vocês não fazem ideia de como o Bolsonaro desidratou o orçamento dos aparatos de fiscalização a ponto de que eles recebiam a denúncia e não tinham gente para mandar lá olhar.
Ele cortou mais da metade do orçamento. E é uma série, é Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, é Polícia Federal, Polícia Rodoviária, tem vários agentes que trabalham no combate ao trabalho escravo. Então é por isso que a gente está vendo essa explosão de casos, a ponto de que nesse primeiro trimestre a gente bateu o recorde dos últimos 15 anos de pessoas resgatadas. Então é tanto porque tem mais gente sendo escravizada, tanto porque literalmente os aparatos estão fiscalizando agora. E aí vocês imaginem o tanto de caso de pessoa que foi escravizada e voltou para sua terra depois de ter sido escravizada e a gente nem sabe. Porque a grande característica da escravidão brasileira é que ela é sazonal. Porque ela se aplica muito no setor agrário, colheita de uva, no caso das vinícolas, colheita de maçã, colheita de frutas. As safras, né? Safra, exato. Corte de cana. Eles escravizam, depois acabou a safra, manda de volta. Então, de uma certa forma, é uma escravidão que tem até... ela é mais lucrativa para quem escraviza do que a escravidão histórica. Porque a escravidão histórica, você só conseguia adquirir o escravo comprando e era caro. A maior parte das pessoas tinha 1 ou 2 escravos. Quem era muito rico tinha 200. Só que era caro, você tinha que comprar. Aqui, agora, é aliciamento, escravidão por dívida. A pessoa fica lá, só trabalha enquanto ela estiver lá e depois vai embora, descartada, que nem lixo, sabe? É um tipo de escravidão muito particular. E aí, por que a gente fala trabalho análogo à escravidão? Né? Isso é uma coisa que deixa muita gente desconfortável. Trabalho análogo à escravidão é escravidão. E, primeiro de tudo, né, o que significa análogo? Significa semelhante a, que pode se assemelhar a. Né? Primeiro de tudo, isso é uma questão jurídica. O trabalho análogo à escravidão, ele é aplicado com essa terminologia porque a escravidão foi legalizada no Brasil de 1888 para trás. Até começa mais ou menos na década de 30 do século XVI, a escravidão brasileira, né? E depois disso, o Brasil para de reconhecer que há escravidão no seu território. E aí que é a questão. O que é trabalho escravo contemporâneo? Não é tão fácil de definir. E é isso que se explora para não punir os responsáveis. E é isso que se explora para aquele príncipe filho da gaita lá tentar aprovar uma lei que extingue todos os mecanismos de combate do trabalho análogo à escravidão. O que é muito irônico, porque o cara é literalmente descendente de uma família que se manteve no poder enquanto a escravidão estava em voga e ele quer basicamente retornar às suas origens. Né? Caso vocês não saibam, lá, o auto-intitulado príncipe queria aprovar uma lei que extingue todos os mecanismos de combate do trabalho análogo à escravidão. Qual que é o argumento deles? Qualquer coisa para vocês é trabalho análogo à escravidão. Basta o cara não ter um banheiro limpo que é trabalho análogo à escravidão. Esse é o argumento dos caras. Na legislação, no Código Penal, como é que tá? Nós temos 3 critérios. Legal. O primeiro é condição degradante. O segundo é restrição de liberdade. E o terceiro é Tem a ver com... jornada exaustiva. Lembrei. Tem a ver com o quê? Não, pensando, porque às vezes você tem aquele mecanismo, o cara tá no fim do mundo, no meio do nada, numa fazenda, e aí para ele comprar um recurso ou outro, só tem uma vendinha. Isso, esse é um sistema colonial de compra e venda. Qual que é a forma mais comum de se escravizar no Brasil? Nós temos os aliciadores que vão até o interior de cidades do Norte e Nordeste, de vilas do Norte e Nordeste, na maior parte, né? Não só. E esses aliciadores, eles são chamados de gatos. E aí, o que eles fazem? Eles chegam na cidade anunciando o trabalho, geralmente falando, o transporte é de graça, o salário é de 4 mil. Foi isso que fizeram com as pessoas que estavam colhendo lá na vinícola. Na vinícola, exatamente. Isso na colheita de uva, né? Foi isso que falaram. A promessa era um salário, acho que de 4 mil reais. Chegaram lá, foram escravizados, né? E aí, uma das grandes marcas da escravidão contemporânea brasileira é que essas pessoas são levadas para muito longe das suas cidades. E quando elas já chegam endividadas. Então, uma coisa que aconteceu recentemente foi... existe muita escravidão de mão de obra indígena no Sul, no Rio Grande do Sul. E o que acontece é, a pessoa vai para lá, trabalha, se ela quer fugir, ela tem que pagar. Então, você quer sair daqui? Beleza, você é livre para sair, 500 reais. Você acha que essa pessoa tem 500 reais para pagar num ônibus para voltar para a cidade dela? Isso aconteceu recentemente, sabe? Com o aliciamento de mão de obra indígena, né? Então, aí existe algum serviço governamental que eu posso ligar, por exemplo, numa situação? Existe. Eu esqueci qual é, mas sabe o Leonardo Sakamoto? Pesquisa depois, só pra gente colocar no... O Leonardo Sakamoto é um dos maiores estudiosos de escravidão contemporânea no Brasil e todas as matérias dele na UOL, ele é colunista da UOL, ele coloca no final, se você souber de algum caso de escravidão contemporânea, ligue para não sei o quê, para tal órgão para fazer a denúncia. Legal. Já veio também, o Sakamoto. O Sakamoto, eu li o livro dele, é muito interessante. O Sakamoto Ele vai comentar bastante Jornal da Cultura, né? Sim, mas eu gosto de ler os textos dele sobre escravidão contemporânea porque ele tem experiência de mais de décadas assim, na área. Interessante. E aí a escravidão contemporânea, ela é definida com esses critérios, que é trabalho degradante,
jornada exaustiva e restrição de locomoção. Qual que é o problema? Vocês viram qual foi a pena para os aliciadores e pro dono lá da Fênix, que era a empresa terceirizada que Não via o desfecho. que gerenciava lá a colheita da uva? O cara foi preso. O responsável. Ele pagou fiança e saiu. Primeiro critério. Escravidão no Brasil não é crime inafiançável. O que pra mim já é um grande absurdo. Sabe? Concordo. É um absurdo. Exato. Segundo, sabe qual foi a indenização? Cada trabalhador recebeu, atenção, hein? R$ 9.600. Meu Deus. Gente, isso é ofensivo. E outra coisa, se esse cara tinha R$ 9.600 na conta bancária dele pra pagar, da onde veio esse dinheiro? Da exploração. Da escravidão. É. O escravo tá pagando por ele próprio. O dinheiro do cara vem do trabalho escravo. Então, é um absurdo. E aí a questão é, não deve ter expropriação dessas terras? Você não acha que é justo? Uma pessoa que aplica trabalho escravo tem a sua terra expropriada e ela vai para a reforma agrária. Um problema muito sério no Brasil. Então, isso já está previsto na lei. É? Só que nunca acontece. Eu não sabia. A gente chegou a comentar isso aqui, toda semana a gente faz um news, a gente pega as notícias do universo do trabalho, das empresas, a gente comenta. Na minha carreira como executivo, eu trabalho em supply chain, cadeia de fornecimento. E a gente foi abençoado como proletário de empresas muito estruturadas. E nessa linha ética, eu, dentro da minha função, que é compras, contratar, fazer as contratações, a gente tem que ir além da empresa. Você tem que ir além. Você está contratando, você está subcontratando. É 100. 100. 100. É isso. 100. Diz que 100. Então você tem que ir além e investigar. Então, no caso, as vinícolas, elas terceirizaram, elas colocaram uma outra empresa responsável e meio assim, lava a mão e traz aí, quero que colha. Não. E o que chocou muito a gente não tem ninguém que vai chegar lá e olhar. Olha, eles sabem. E conversar. Eles Então, sabem, exatamente. Porque aí depois na matéria, você via, o cara tava com taser, com a arma na cintura, spray de pimenta. Então, assim, é todo arquitetado para dar ruim pros caras. E isso, essa questão da terceirização, a escravidão no Brasil cresceu muito também por conta da reforma trabalhista. Porque a reforma trabalhista permitiu a terceirização em atividade fim. Então facilita muito essas empresas contratarem terceirizados que escravizam. Isso muito no setor agrário acontece, no setor pecuarista também, sucroalcooleiro. E as empresas, quando são pegas, falam assim, desculpa, eu não sabia. Mas não tem como, corresponsável, corresponsabilidade. Então, o que a gente tem que ter é a punição de todo mundo responsável. É trabalho dessa empresa fiscalizar a empresa que ela está contratando. Eu só tenho medo disso, assim, em relação a... de novo, o acúmulo do poder. Porque é o Brasil que a gente está vivendo. Então, assim, a gente sabe que, por exemplo, o STF, em 24 horas, mandava prender, soltar, derrubar a rede social, etc. Mas por que não conseguiu resolver o metrô hoje, por exemplo? Entra no assunto. Então, eu sinto isso. E de outro lado, assim, eu fico sempre pensando que existe o mal... Talvez o mal seja também... não acho que o mal é natural do homem, mas alguns sucumbem ao mal. Mas eu vou dar um exemplo. No ano passado, por exemplo, se eu for pegar 2022, a pessoa que mais teve rendimentos no Flow como um todo, quem era antigamente nossa governanta da casa, quando tinham 10 pessoas só, hoje já são quase 100, essa pessoa a gente ajudou ela a criar uma empresa de prestação de serviços, então ela presta serviço pra gente. Se pegar salários do Igor, de todo mundo... No ano passado inteiro, ela foi que fez mais renda. Então, assim, eu acredito no nosso modelo, é um modelo diferente. Mas, ao mesmo tempo, quando eu pego as pessoas que entram na base aqui do Flow hoje, e como base, a gente vai pegar um salário aí de um inicial de R$2.000, por exemplo, a faixa inicial, eu não posso pagar mais para eles porque ainda tem tanta coisa que eu tenho que pagar por ineficiências, por golpes de gente que trabalha 15 dias e processa para ganhar R$16.000. Existe também esse outro lado da moeda que, assim, de novo... Eu sinto que falta gente bem intencionada querendo convergir, sabe? Tipo, parece que existe um pessoal se atacando de um lado e de outro. E nos problemas reais do dia a dia, o trabalhador muitas vezes está se ferrando porque tem um monte de gente que, inclusive, fala que age em nome do trabalhador, mas está só surfando a onda para que eles continuem nessa posição. Mas a questão é que você está tomando como um ponto de vista individual uma questão que é muito ampla. Não, eu concordo 100%. Porque essas situações, o que eu quero demonstrar da gravidade da situação é, mesmo num caso que é uma atrocidade, como o caso da colheita da uva
em Bento Gonçalves, era o nome da cidade, né? Que envolvia 3 vinícolas, envolvia castigo físico, envolvia escravidão por dívida, envolvia ameaça, envolvia aquele sistema colonial de você compra tudo inflacionado no mercado local. Mesmo nesse caso, as pessoas não foram devidamente punidas. Mesmo nesse caso. Concordo, a impunidade é... E a questão é, no Brasil escravizar vale muito a pena. Muito mesmo. Porque existe um contingente imenso de pessoas despossuídas, que são facilmente aliciáveis por uma questão de extrema necessidade, que são aliciadas por esses gatos que levam elas para longe das suas cidades e que ficam presas nessa situação. E quando elas foram pegas, a ponta da cadeia produtiva lava as mãos e ele, no máximo, tem que pagar uma fiança e é isso. Pô, sabe? Aí agora, ó, vamos ser polêmicos aí, que é direto e reto. Aí a gente está entrando num campo que é... Vamos olhar o cenário atual no Brasil. Acabamos de ter um novo presidente que tem talvez um viés mais social. E vamos parar por aí. Se a gente olhar pela ótica do comunismo, que é o que você manja, eu não manjo muito, não, manjo pouco. Essa liderança hoje na política, ela não rompe com a burguesia, certo? Não, de forma alguma. Os comunistas estão putos com o Lula. Então, assim, esse tipo de situação, teoricamente, tende a se resolver ou não? Vai continuar? Não. Tanto não tende a se resolver que não se resolveu na época que o Lula era presidente. Tinha resgate de trabalho escravo em números alarmantes em toda a era Lula e era Dilma. Então, mas uma coisa é se você tem resgate, é que está tendo alguma coisa está sendo feita. O problema é quando você nem tem resgate, porque dá a impressão de que resolveu o problema. Aí, como que a gente faz para que isso sequer aconteça? Tem uma solução. Pleno emprego. Políticas de pleno emprego evitam que essas pessoas que são vulneráveis sejam aliciadas. Isso é a questão, não é só a fiscalização. Fiscalização é importante. Principalmente na situação que nós estamos, os órgãos fiscalizadores têm que ser financiados e têm que salvar essas pessoas de situações que são degradantes. Assim, e realmente, gente, lendo a legislação é algo que me choca. Porque até 2014, você não podia expropriar uma terra por trabalho escravo, mas você podia expropriar por plantação de droga. É uma questão de 2 pesos e 2 medidas que é muito bizarro para mim, porque a Constituição de 88... levava mais a sério você plantar maconha do que você escravizar um ser humano. Que é uma condição degradante, assim. Pra mim, não ser crime hediondo é um absurdo, sabe? Concordo. Então, isso tudo é muito... E aí, o que eu queria trazer pra vocês a respeito da legislação é... Você falou do poder, esse poder já é manifestado. Como? Através da interpretação dos desembargadores e juízes. Interessante. É muito incomum alguém ser condenado por trabalho análogo à escravidão. Por quê? Olha esses critérios. Condição degradante, jornada exaustiva e restrição de locomoção. Condição degradante é a mais ampla. Praticamente em todas as denúncias de trabalho análogo à escravidão aparece a condição degradante. Só que na maior parte delas que houve condenação por trabalho análogo à escravidão, nós temos o elemento da restrição da locomoção. Qual que é o problema? A restrição da locomoção é algo que raramente acontece na maneira como os juízes esperam que aconteça para ser escravidão. Isso parte de uma interpretação equivocada do que era a escravidão histórica no século XIX. Gente, os escravizados não estavam permanentemente acorrentados. Muitos escravizados moravam em casas separadas. Muitos escravizados circulavam pela cidade livremente e viajavam. A escravidão é muito mais profunda do que uma perna com correntes. Existiam os escravos de ganho, que eram escravizados, que trabalhavam, davam parte do seu ganho, a maior parte do seu ganho para o senhor e guardavam para comprar a própria alforria. Isso existia nas cidades. Então, você achar que para uma pessoa ser escravizada ela precisa estar com um grilhão na perna, isso é uma interpretação equivocada da história. Só que aí a questão é, por conta dessa linha, frequentemente essas pessoas sequer são punidas por conta da interpretação. E isso é uma coisa que a gente vê em casos extremos de a pessoa dormindo no chão, comendo com água suja, trabalhando 12, 14 horas por dia. E aí o juiz fala assim, não teve restrição de locomoção, não é escravidão. Caramba. E isso, aí você entende qual que é o problema. De onde os juízes foram formados? Então, esses juízes... Não, os juízes de desembargadores frequentemente têm rabo preso com agronegócio, tem rabo preso com pessoas que são donas de terra e que se ferrariam com essa legislação caso ela fosse mais ampla. Aquele vereador lá, o pronunciamento dele lá... O pronunciamento dele é justamente nessa toada de agora vocês todos estão achando que qualquer coisa é trabalho análogo à escravidão. Não lembro quem falou também.
Pô, gente, nesse setor o trabalho é degradante mesmo. Não sei por que vocês estão chocados. Foi uma outra figura pública que falou isso também. E que isso serve para desidratar a superexploração do trabalho. Tem um outro problema. A gente falou da jornada exaustiva, né? A própria reforma trabalhista, além da terceirização, que facilitou essa dinâmica de uma empresa que contrata uma empresa que escraviza e essa primeira fala não sabia, isso quando não é quarteirização, que a empresa contrata uma empresa que contrata um PJ. Isso aí vai dificultando mais ainda você identificar a cadeia. Por isso que todos têm que ser responsabilizados de ponta a ponta no meu ponto de vista. Tem uma outra questão. A reforma trabalhista, ela flexibilizou... Desculpa, não, mas um parênteses aí, nesse de ponta a ponta. O governo já tem mecanismo para isso, que é o E-Social. Como que ele Esse mecanismo só não é aplicado. Então. Essa que é a questão. Da mesma maneira que na Constituição foi aprovada uma PEC em 2014 que prevê a expropriação da terra em caso de para reforma agrária em caso de escravidão. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, gente. Nunca aconteceu, tá? Então, não é que não acontece. Nunca aconteceu nenhuma vez. Para vocês verem a gravidade. E tá na Constituição. A nossa Constituição ela é curiosa. Por exemplo, terras gigantescas... Latifúndio. O Brasil é um país de latifúndios. Mas aí, o que eu ia falar da jornada exaustiva a própria reforma trabalhista conseguiu desidratar também a interpretação do que é jornada exaustiva. Porque agora ficou mais fácil, por exemplo, aplicar banco de horas. Que muitas vezes é aplicado de maneira para tornar uma jornada exaustiva dentro da legalidade. Porque a pessoa trabalha sem receber hora extra, guarda banco de horas e nunca consegue usar. Vocês já devem ter visto episódios que isso aconteceu. Sim. Fora quando a pessoa é demitida com o banco de horas lá e não serve para nada. Sim. Ela trabalhou hora extra, não recebeu remuneração, mas não houve violação da lei porque o banco de horas está previsto na reforma trabalhista. Então, essa extensão da jornada de trabalho faz com que a ideia de jornada exaustiva fique um pouco difícil de identificar. Pô, se na legislação está previsto que a pessoa pode trabalhar mediante a composição do banco de horas dela, então não é jornada exaustiva e não é escravidão. E aí isso vai fazendo a fronteira da superexploração do trabalho começar a ficar turva. Então a reforma trabalhista ela foi muito favorável a quem estava disposto a escravizar um ser humano, sabe? A nossa legislação já é fraca. A interpretação dos juízes parte de uma formação elitista, racista e com um equívoco histórico atroz. E depois da reforma trabalhista, isso avançou. Tanto porque isso veio junto com um desemprego brutal, junto com a pandemia que causou mais desemprego ainda, e que facilita essas pessoas entrarem em vulnerabilidade e serem aliciadas com mais facilidade. E quando são pegos, as pessoas ficam tipo, pô, valeu a pena ter escravizado. O cara pode até ter saído no lucro. Se ele pagou quantias ridículas de indenização, ele pode ter até saído no lucro com a operação toda. Então vira quase uma questão de, se eu não for pego, show, se eu for pego, paciência, não vai dar nada.